Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao módulo 54, nossa primeira disciplina do módulo 54, que é paisagismo. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Adriano, professor mediador de vocês aqui do segundo ano, né? E estarei com vocês novamente aqui nessa disciplina, tá? E como sempre, a gente sempre grava aqui, né, um videozinho explicando melhor a atividade mapa. E para a atividade mapa dessa disciplina de paisagismo, a gente tem um desafio muito legal para vocês. Eu acho que vocês já viram, né, a proposta que nós já publicamos no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Quem não viu ainda vai ficar sabendo agora e já corre lá para conferir. E eu tô aqui pra gente então falar um pouco mais dos detalhes em relação a esse trabalho, tá? Bom, para esse trabalho a gente vai desenvolver um projeto paisagístico, tá? Que é uma das atribuições que o designer tem também, né? A gente não tem a função de paisagista como um arquiteto, né? Um arquiteto e paisagista que ele já é formado para isso mesmo, para grandes áreas. Por exemplo, se você for fazer um projeto paisagístico de uma cidade, um projeto paisagístico de um parque, de uma praça grande e tudo mais, e não compete a gente. Nós fazemos projetos paisagísticos em pequenos espaços, né? Principalmente de interiores. Então a gente pode... E quando eu falo interiores, não quer dizer que tem que ser dentro da casa, tá? Dentro exatamente da residência ou do prédio, ou enfim, do espaço comercial. Pode ser aos arredores, tá? Aos fundos. Pode ser um projeto que a gente considera complementar ao projeto de interiores, tá? Então a gente é habilitado sim a fazer e por isso a gente tem a disciplina no nosso curso de paisagismo para a gente aprender um pouco das sacadas em relação aos projetos e o que se pede um projeto paisagístico em interiores, para daí vocês desenvolverem aí quando vocês estiverem no mercado de trabalho, tá bom? Vamos lá. Para esse projeto, a gente desenvolveu então... Para este trabalho, a gente está desenvolvendo dentro de um projeto verdadeiro, né, que chama Casa Pôr do Sol, desenvolvido pela Casa 14 Arquitetura, tá? É um escritório de arquitetura que eles fizeram o projeto arquitetônico dessa casa, que, né, foi denominada como Casa Pôr do Sol. Então ela existe e eu vou trazer para vocês várias imagens dessa casa, né? Aqui no decorrer da explicação do mapa, eu já coloquei algumas fotos do interior da casa e do local que vocês vão ter que fazer o projeto. Porém, eu vou deixar também lá no material da disciplina todas essas imagens, né, com resoluções maiores, para que vocês possam acessar, explorar, para realmente vocês verem o que vocês vão produzir dentro deste ambiente, tá? Será aos fundos da casa. Então, vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês uma das fotos que dá para ver melhor. Vou deixar tudo lá depois, tá? No material da disciplina. Que dá para ver melhor aonde que vocês vão fazer o projeto, tá? Esse daqui é o fundo da casa, até os fundos, né? Os fundos da casa. Então, é nesse espaço que vocês vão explorar e fazer o projeto de vocês, projeto paisagístico. Então, até aqui, ó, a gente tem uma calçadinha, né? A gente tem revestimento. Então, é daqui em diante que vocês vão fazer. No chão e também na parede, tá? Chão, parede e do lado aqui, tá vendo? Neste espaço aqui, tá? Desse espaço para cá, né, de interior, vocês não vão precisar mexer, tá? Então, a gente vai focar no projeto paisagístico. O que vocês estão vendo aqui, grama, essas palmeiras aqui, vocês desconsiderem, tá? Aqui é um exemplo do que estava, né, o projeto e vocês não precisam considerar isso, tá? Vocês vão desenvolver o projeto imaginando que isso daqui não tem nada, não tem nem grama que seja, tá? E vocês vão fazer o projeto neste espaço. Então aqui é uma imagem dos fundos, né? Como se você estivesse dentro da casa olhando para o fundo da casa, tá? É um espaço amplo, aberto, que dá para fazer bastante coisa bonita, né? Essa parede aqui dá para vocês desenvolverem um projeto muito bacana, né? Então, eu trouxe também a planta baixa aqui,
Lembrando que eu vou postar todos os materiais, tá? Lá no material da disciplina. Esse é a planta baixa humanizada, arquitetônica da área toda da casa, tá? E essa parte em vermelho destacada, que é a parte lá da graminha, lá do fundo, onde vocês vão ter que desenvolver o projeto, tá? É essa área, então, que vai ser projetada. Então, vocês vão explorar tanto o chão aqui, quanto a parede, né? A parede lá dos fundos e essas paredes laterais aqui, tá? Então, nesse espaço todo que vocês vão ter que desenvolver o projeto paisagístico de vocês, tá? Então, eu trouxe mais um aqui, detalhe, para vocês verem a dimensão que tem esse espaço, tá? Então, ele tem 14 metros, né, de largura do terreno, então é o terreno todo, por 5 metros, que é aquela parte da grama, tá? Então, eu coloquei até aqui para vocês quanto que tem daquela calçada, né, daquela área externa, qual que é o tamanho. Então, são 3 metros ali. Então, no total são 8 metros, mas só que vocês vão explorar apenas essa parte. Então, de 14 metros por 5 metros, tá? Então, que é as dimensões do jardim, que a gente encontra lá no comecinho da atividade mapa. Quando fala lá, projeto paisagístico Casa Pôr do Sol. Embaixo tá, dimensões do jardim, 14 por 5, tá? 14 por 5. Então, é aqui que vocês vão trabalhar, certo? E o que vocês vão ter que desenvolver, então? Então, vamos lá, vamos para os itens, o que vocês vão ter que entregar, tá? Deixei para vocês essas imagens no decorrer ali do texto do mapa, mas também vou postar no material da disciplina essa e alguns exemplos de resultados, não deste espaço, de resultados dos processos, tá? Do que a gente vai ter que entregar como item. Eu vou colocar alguns exemplos para que vocês possam, então, se identificar mais com um projeto paisagístico e com as etapas que a gente vai desenvolver, tá? Então, lá no final do texto, depois das imagens, eu coloquei assim para vocês, ó. Diante do exposto, imagine que esta casa esteja localizada na cidade de Curitiba, no Paraná, né? No estado do Paraná. É a capital nossa aqui, né? Estamos em Maringá, no Paraná, então a nossa capital, Curitiba. Os moradores da casa são um casal que da faixa etária de mais ou menos 35 anos e o seu filho, um menino, tá? De 9 anos. Então aqui eu posso ter um casal de como vocês preferirem, tá? Nós não estipulamos que é um casal hétero, é um casal homo, tá? A gente não estipulou isso, é que a gente quis deixar claro que é um casal, né? Um casal e um filho de 9 anos, tá? Nesse caso, um menino. Então, nesta casa, nessa pequena residência, tem 3 moradores, então, né? 2 adultos e uma criança. Então, você deverá desenvolver uma proposta paisagística que considere o clima local. Olha que interessante. Então, a gente vai ter que considerar que essa residência ela está implantada na cidade de Curitiba. Então, quem já conhece Curitiba ou vai dar uma pesquisada aí, vai dar um Google, sabe que Curitiba é uma cidade geladinha, né? É uma cidade que tem baixas temperaturas. Então, a gente tem que ficar atento ao tipo de planta que a gente vai utilizar nesse jardim, né? Em questão de durabilidade, de resistência, né? Então, tem tudo isso. Então, a gente vai pesquisar mais essas plantas para a gente alocar nesse espaço. Porque aqui tá escrito que vocês têm que considerar isso, tá bom? Olha só, você deverá desenvolver, então, uma proposta paisagística que considere o clima local, importante, tá? O uso residencial, então, lembrando que é uma residência, então, 3 pessoas e uma criança. A relação do jardim com os demais ambientes da casa, ou seja, ele tem que ser integrado ao ambiente da casa, tá? Ele não pode ser uma coisa à parte, sim fazer parte do projeto arquitetônico. Tem que levar em consideração os princípios de composição e a vegetação adequada para esse espaço. Então, né, o que é adequado para esse espaço? Então, a gente não vai plantar ou estipular uma vegetação lá que é inapropriada para aquele espaço, né? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso aí na hora das escolhas, né? E também em relação às necessidades de desenvolvimento, porte, forma de inserção, entre outros aspectos discutidos ao longo da disciplina, né? Então, vocês vão ver
que tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente escolhe uma planta para um determinado espaço paisagístico de um ambiente, certo? Bom, a princípio é isso. Então ainda eu coloquei ali para vocês, eu já falei, mas eu reforço aqui, que a vegetação existente e ilustrada na imagem, ela deve ser desconsiderada, tá? Então, as palmeiras que já estão lá, aquele aramado lá no fundo, que provavelmente a gente teria uma parede verde ali, né? Uma parede viva. Não sei se todo mundo vai optar em fazer parede verde ou não, né? Porque tem várias possibilidades de ser feito alguma coisa ali, né? Mas provavelmente seria essa a ideia, por causa daquele aramado que já existe lá, tá? Fica a critério de vocês, né? Uma vez que o jardim, então, se encontra degradado e necessita de intervenção, de modo que atenda às necessidades atuais da família. Então, a família, 3 pessoas, então, que atenda a essa família, que essa casa é de Curitiba, o clima um pouco mais friozinho aí, tem que levar tudo isso em consideração, tá? E, para tanto, você deverá criar um briefing com as necessidades dos 3 moradores, tá? Não vou dar um briefing para vocês, mas só que eu já estou estipulando quem são as pessoas. Um homem, uma mulher, ou 2 mulheres, 2 homens, e uma criança de 9 anos do sexo masculino, tá? Um menino. O casal, então, e o seu filho. Então, a partir disso, você vai desenvolver o briefing, tá? E a partir do briefing, então, né, dessas necessidades dessa família, é que vocês vão elaborar o projeto paisagístico. Bom, então em seguida aqui eu coloquei para vocês. Podem ser feitos, né, o projeto gráfico, né, que é a entrega do projeto gráfico. Pode ser feitos à mão ou com o uso de instrumentos ou por meio de algum software. AutoCAD, SketchUp, ProMob, 3D Max, entre outros. Então, quem está assistindo o vídeo, por favor, espalha para todo mundo nos grupos do WhatsApp, que eu recebo muita mensagem de vocês perguntando, e eu sempre coloco nos textos aqui que pode ser usado qualquer software, tá? Mas sempre me perguntam, eu posso usar o ProMob? Posso usar o 3D Max? Posso usar o Revit? Sim, pode usar, tá? Eu estou deixando livre para vocês aqui utilizarem qualquer software de modelagem, tá bom? Então, professor, posso usar? Então, tá claro, pode usar, tá? Qualquer software de modelagem, não importa qual que você faça, é importante que você desenvolva o projeto, tá? Às vezes você tem habilidade com que não tenha com SketchUp, que é o que a gente estudou já no curso, alguns já estudaram, outros não. Tem algum outro programa que domina e está instalado no seu computador, fique à vontade em utilizar, tá bom? Bom, então o que vocês vão entregar então nesse projeto, a partir desse projeto gráfico, tá? Briefing da família, né? Como eu disse para vocês, a partir do casal e do filho, um briefing, uma planta humanizada, tá? Uma planta humanizada, e daí indicar por meio de números ou letras as espécies utilizadas no projeto, detalhando-os na tabela botânica. Como que eu vou fazer isso, hein, professor? Como que é uma planta baixa humanizada de paisagismo? Tá, eu trouxe aqui um pequeno exemplo, tá? Depois eu posto para vocês lá outros exemplos também do que seria uma planta baixa paisagística. Nossa, professor, mas só que tem um deck lá, tem uma espreguiçadeira, parece, perto do deck, tem uma mesa. Isso faz parte do projeto paisagístico? Faz parte do projeto paisagístico. O projeto paisagístico não é só planta, não é só verde, não é só flor, tá? Isso daqui são materiais complementares às plantas e fazem parte do projeto paisagístico. Aqui são tudo pavers, tá vendo? São pavers que eles são vazados, então eles dão esse efeito de concreto e efeito de graminha, né? Quando ele tá ali bem baixinho. Então é um ótimo produto também de se utilizar numa área paisagística, tá? Numa área de descanso, tá bom? O que eu pedi para vocês fazerem então? Aqui não tem, tá? Mas como que vocês vão fazer essa planta baixa? Dessa forma, né? Quem for utilizar o SketchUp, por exemplo, já sabe que então, aquela imagem de cima, quando a gente vê o projeto de cima, né? Mas vocês vão ter que complementar, então, essa imagem com números. Por que números? Porque eu disse aqui que a planta baixa humanizada, vocês vão ter que indicar, por meio de números ou letras,
as espécies utilizadas no projeto, as espécies de plantas, tá? Utilizadas no projeto, detalhando-os na tabela botânica. Tabela botânica, o que é a tabela botânica? Já vou mostrar para vocês. Mas, antes disso, eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó. Aqui a gente tem um tipo de grama, aqui a gente tem um tipo de vegetação, provavelmente, olhando de cima, é uma palmeira, tá vendo? Aqui a gente tem um outro tipo de vegetação, aqui outro mais embaixo, então a gente tem, ó, tem um outro aqui. A gente tem uns 4, 5 tipos de vegetações aqui, né? Entre plantas, verdes e tudo mais, entre flores e verdes e tudo mais. Então, como que vocês vão fazer? Aqui vocês vão colocar 1, aqui vocês vão colocar 2, 3, 4, 5. Vamos supor que tem 5, tá? Ou A, B, C, D, E, certo? Então, aqui dentro da planta baixa, vocês vão indicar números ou letras da quantidade de espécies que vocês forem alocar dentro do espaço. E vocês vão ter que colocar na tabela botânica a relação de 1, 2, 3, o que significa esse 1, 2, 3. Para quem olhar para a planta baixa e ir para a tabela botânica, entender na tabela botânica aonde ele está dentro do projeto. Que é o próximo item, ó, tabela botânica, indicando todas as espécies utilizadas. Coloquei aqui que tem um exemplo na página 148 do nosso livro didático. Então, vamos pegar aqui o nosso livro na página 148, aqui ó, página 148, não sei se vocês já chegaram aí na leitura de vocês, a gente tem um exemplo de tabela botânica, tá? O que seria a tabela botânica? Aqui nesse item, ó, item nome científico, tem o código, olha só que legal, tem o código e o nome científico da planta. O código, no caso, para a gente, vai ser o que você colocou lá na tua planta baixa. 1, 2, 3 ou A, B, C, D, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Aqui que a gente contém, então, na tua tabela botânica. Os principais a gente tem aqui, tá? Nome científico, o nome popular, a quantidade que vocês vão utilizar, porque às vezes vocês utilizam metros quadrados, por exemplo, de grama, você não compra por unidade, sim por metro quadrado. Ou uma palmeira, ou uma planta, uma flor específica, daí vai ser em quantidade, tá? Então, sempre nome científico, o nome popular, porque quase nunca, né, o nome científico é igual ao nome popular, né? A gente conhece como pau-ferro, mas pau-ferro é o quê? É um nome bem estranho, bem grandão aqui, como se fosse um nome científico. Mas aonde eu vou encontrar isso, professor? Vou postar para vocês alguns exemplos, tá? Eu vou postar para vocês, inclusive, um aplicativo desenvolvido por uma turma bem bacana aqui da consultoria júnior de interiores. Há alguns anos já desenvolveram do presencial e eles têm um acervo muito grande de espécies que vocês vão poder utilizar no projeto. E lá eles trazem, então, o nome científico e o nome popular da planta, tá? Então, quantidade, o porte até onde essa planta chega. 1 metro, né, 10 centímetros, meio metro, 1,5 metro. Então, aqui vocês colocam o porte, tá? A distância de plantio. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho palmeiras aqui, ó, tá vendo que eu tenho 3 aqui? Qual que é a distância que eu deveria plantar uma da outra? Então, é um projeto mesmo, você está indicando ali para quem vai fazer qual é a distância que você vai fazer o plantio de cada pé de palmeira desse daqui, tá bom? Cada árvore dessa. Então, é importante ter na tabela botânica, tá? E especificações. Aqui, especificações ou observações são algumas outras coisas que você tem de relevante para falar sobre aquela planta. Por exemplo, tutorar a muda bem formada, ou sobre rega, tá? Regar tantas vezes, ou podar tantas vezes. Então, vocês podem colocar nas especificações ou observações. Aqui é um exemplo, tá? E eu vou te dar um outro exemplo. Um exemplo mais prático ainda, ó. Isso é uma tabela botânica. Olha que legal. Aqui, quem fez essa tabela botânica, os
né, os itens, os títulos estão aqui à esquerda e ele trouxe todos aqui os nomes de cada um e lá no finalzinho ainda uma imagem representando, porque daí a gente olha aqui na tabela botânica, a gente já identifica lá no projeto a que ele se refere, né? Então aqui faltou o código, né, que eu pedi para vocês fazerem o código, mas ainda dá para pôr ainda o código aqui, A, B, C, D, F, G, H, J, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, nome científico, nome popular, a origem, ó. Dá para vocês acrescentarem itens também. Qual é a origem dessa planta? Ó, África, Ásia, tá? A luz, olha só, outra informação legal para pôr. Essa planta precisa de sol pleno, ou meio sombra, ou sombra, tá? Como são as folhas, tá? Como que precisa ser a preparação do solo para essa planta e uma imagem. Então aqui é um outro exemplo prático de uma tabela botânica. Professor, tem regra, tem norma para isso? Não tem, tá? Estou te dando exemplos e você coloca no sua tabela botânica o que mais te agradar, tá bom? Deixa eu abaixar aqui a temperatura. Aí você coloca no teu o que mais te agradar. Eu acho bem legal quando na tabela botânica traz uma imagem real, né, do que seria a planta. Por exemplo, ó, a imagem. Essa daqui, deixa eu ver, o nome dela, nome científico, nome popular, Árvore do Viajante. Olha que legal. Não sabia que era árvore do viajante. Às vezes a gente olha, né, em projetos paisagísticos, em residências, a gente não sabe realmente o nome como que é. E aqui a gente acaba assimilando mais aí o nome, a imagem, né, da planta. Ou você pode usar uma mais formal, que é igual do livro, essa mais despojada, que tem umas informações mais práticas, ou até acrescentar outras informações, tá? Bom, vamos lá então, continuando. Briefing, planta baixa humanizada indicando lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. E a tabela botânica indicando todas as espécies. Então, até aqui, ok. Próximo. 3 elevações ou vistas humanizadas. Então, se você tem lá, a gente já pediu, né? O fundo, a parede do fundo e as paredes laterais. Então, a gente está pedindo no mínimo 3 elevações ou vistas. Ou seja, uma imagem da parede do fundo, uma imagem da parede, né, de um canto e uma imagem da parede de outro canto. No mínimo 3, tá? Mas pode ter mais? Pode ter mais, tá? Isso é vista ou elevação, tá? E sempre humanizado, claro, porque quando você terminou o projeto, então é que você vai mostrar pra gente como que ficou. Depois, um corte, mostrando a parede dos fundos. O que é o corte, então? Então, vocês vão cortar tudo que tiver ali, né? Vocês vão estipular, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês. Aqui é a parede do fundo, certo? Essa é a parede do fundo. Então, vocês podem fazer um corte aqui, ó, no meio dessa área verde que vocês têm para fazer o projeto. Então, vocês vão mostrar essa parte inteirinha aqui, mas como corte, tá? Como que ele ficaria, então, do meio aqui até a parede. Então, a parede inteira, tá bom? Só esse corte que a gente está pedindo. Depois, no mínimo, 3 perspectivas humanizadas. Então, as perspectivas é aquelas em 3D. Então, você pode ir num canto, você pode ir no outro canto, você pode ir para dentro da casa, como se você estivesse dentro da casa, olhando lá para o fundo, como se você estivesse na parede, olhando por um lado, na parede, olhando para o outro, tá? A gente está pedindo no mínimo 3 perspectivas, mas você coloca, então, quantas você achar melhor, que você vai conseguir indicar e visualizar o teu projeto. Então, fiquem à vontade em explorar as perspectivas também. Acredito que vai sair inúmeros projetos muito lindos, né, de paisagismo, sempre sai. Bom, e depois vem mais 2 itens, né? Ó, então, até aqui tudo bem? Começando, briefing, planta baixa humanizada, tabela botânica, 3 elevações ou vistas, um corte lá da parede do fundo, então vocês vão mostrar a parede do fundo inteira, e no mínimo 3 perspectivas humanizadas, né? Aquela que vocês podem explorar a câmera aí de um lado para o outro, explorar todos os detalhes maiores aí do projeto de vocês.
E tem mais 2 itens, além desse, os 2 memoriais. Então, às vezes, a gente chega aqui, a gente não fez memorial ainda. Alguns alunos pode ser que tenha feito já, mas acredito que até a maioria não fez memorial ainda. Então, vamos explorar então essas 2 ferramentas. Vou dar para vocês exemplos também, né, para que vocês possam ver como que é um memorial. Mas vamos explicar um pouco melhor o que seriam os memoriais. Então, primeiro, o memorial descritivo e depois o memorial justificativo. O que eu coloco no memorial descritivo? Olha lá, indicar os materiais utilizados, revestimento, mobiliário, vasos, iluminação. Então, são os itens que não são plantas. Por que você não vai indicar planta no memorial descritivo? Porque a gente tem a tabela botânica. Então, na tabela botânica só vai planta, tá? Vocês vão indicar todas as espécies, quantidades e tudo mais aqui, tá? Com o que vocês vão utilizar. Então, tirando a planta, o que vocês utilizaram mais? Lembra que eu falei para vocês lá no início, mostrando a planta baixa? Tinha um deck, tinha uma mesa, tinha o paver, né? Que é aquele bloquinho de concreto. Então, como que a gente vai fazer esse memorial descritivo? Tem de várias formas. Vou postar alguns exemplos para vocês lá no ambiente, tá? Para vocês terem ideia de como faz. Pode ser assim, de tabela, né? Igual tá aqui, coloca a imagem, descreve a quantidade, a marca, um breve relato sobre aquele material. Ou pode ser como um designer faria mesmo. Como a gente gosta de sempre fazer bem bonito, eu trouxe um bem bonito para vocês. Olha o que... Deixa eu mostrar esse primeiro. Olha o que seria um memorial descritivo bem legal. Olha só. Tá vendo que lá na planta baixa, vou mostrar de novo para vocês. Eu tinha as espreguiçadeiras, eu tenho ali uma banheira, tá vendo? Uma banheira, eu tenho o deck, eu tenho a mesinha, né? Eu tenho o paver ali. E olha só que bacana. Espreguiçadeira, banheira, conjunto de mesa, tá? Tem mais aqui, ó. O cimento queimado, tem o deck, tem pedra natural que deve ter utilizado em uma parede ali, né? A gente não vê na planta baixa, mas pode ter sido utilizado numa parede. Então, olha que legal explorar dessa forma. Isso aqui visualmente para o cliente fica muito legal e chama muita atenção, né? Então, quais as informações que tem que ter? Ó, por exemplo, esse espreguiçadeira, quem fez isso daqui colocou lá, ó, espreguiçadeira Sanet em madeira. Então, ele colocou a marca e o material. E ele disse ali um breve memorial, um breve relato do que é aquele material e por que você escolheu aquele material, tá? Pode ser feito assim. Olha só, o do conjunto da mesa, ele é um pouco mais enxuto. Ó, conjunto de mesa, 4 cadeiras de madeira, 1,20 por 70. Daí coloca a mesa, altura 78 centímetros, largura 70, comprimento 120. Daí a cadeira aberta, altura do assento 45 centímetros, encosto 77, largura 39. Material resistente e com melhor custo-benefício. Tá? Então, é assim o memorial descritivo que vocês vão ter que relatar. Pode ser por igual tabela, igual memorial, ou pode ser dessa forma que eu acho bem bacana também explorar, né? Colocar os itens, escrever mais, fazer uma diagramação bonita, né? Com os revestimentos. Aí se tivesse um vaso, por exemplo, eu ia colocar iluminação. Eu utilizei spots, utilizei arandelas. Ótimo, utilizou material que não é planta no teu projeto paisagístico, vai para o memorial descritivo, tá bom? Qualquer material, tá bom? E depois o memorial justificativo. E o que é o memorial justificativo? É discorrer sobre as propostas paisagísticas, explicitando e justificando o conceito e as soluções adotadas. Então aqui é um fechamento. Ele é um texto final, onde você vai defender o porquê que você fez aquele projeto, da forma que você fez, tá? Então aqui você vai discorrer sobre o porquê você utilizou tal planta, porquê que você utilizou determinado material, por que você escolheu determinada posição, por que você escolheu determinada cor, determinada planta para aquele, por exemplo, para aquele clima, lembrando que o clima é de Curitiba,
tá? Você pode fazer de duas maneiras, um textão corrido, é igual a gente faz o briefing, né? No briefing a gente pode fazer um textão corrido, continuando então, a gente pode fazer um textão corrido, né? Ou a gente pode fazer em etapas, por exemplo, eu escolhi essa cadeira e essa mesa. Por que eu escolhi essa cadeira e essa mesa? Justificar, né? Por que eu escolhi esse revestimento? Colocar o porquê o nome do revestimento e explicar o porquê, tá? Então, são duas maneiras que você pode explorar aí. E é isso. E daí fecha todos os itens que a gente precisa entregar. Então, vamos retomar então, ó. Briefing, planta baixa humanizada, tabela botânica, as 3 elevações, né, vistas humanizadas, o corte lá mostrando a parede dos fundos, no mínimo 3 perspectivas e os 2 memoriais. O memorial descritivo e o memorial justificativo, certo? Bom, então outras observações. Nos desenhos, você deve representar apenas o jardim, não sendo necessário representar os demais ambientes da residência. Então, a gente está fazendo o projeto paisagístico. Então, a gente não se atenta, então, ao arquitetônico, tá bom? Claro que a gente tem que olhar para o arquitetônico, por isso que eu coloquei para vocês as imagens, para, então, ter essa integração e essa interação entre o arquitetônico e o projeto paisagístico, tá? Mas não precisa explorar o projeto arquitetônico, apenas os fundos que vai ser o nosso projeto paisagístico, tá bom? É importante que seja observado, sobretudo na modelagem ou na inserção dos itens paisagísticos, a relação de escala e proporção, respeitando as noções básicas de ergonomia. Tá? Então, nós não demos aqui para vocês uma escala específica para fazer o projeto, a representação gráfica. Mas, como a gente já tem dito em outras disciplinas, a relação de escala e proporção deve ser bem observada, tá? A gente não vai colocar lá, por exemplo, uma cadeira enorme num espaço de grama que a gente tem ali, né? De 4 a 5 metros, de 5 metros, né? Que é o local que a gente vai explorar. Então, essa proporção, essa relação de escala e proporção deve ser tomado cuidado, tá bom? Bom, então assim, né, a partir de todos esses itens, a gente até colocou já aqui como que vai ser avaliado o trabalho de vocês. Então, a proposta paisagística, ela vai levar em consideração a composição, diversidade das espécies, formas de uso, adequação às características de cada espécie, levando em consideração o clima local, né, Curitiba, e a fundamentação da sua proposta. Então, são 5 itens principais. Para a representação gráfica, qualidade visual, apresentação de todos os elementos gráficos solicitados. Então, 2 itens importantíssimos. A qualidade, né, que vocês entregam visualmente falando, e a apresentação de todos os elementos que a gente passou aqui, um por um, falando que vocês vão ter que entregar, tá bom? Então, olhem bem para o clima de Curitiba, explorem bem as espécies, e desenvolvam uns projetos lindos para esse ambiente, tá bom? No final da proposta do mapa, a gente até deixou um plus aqui para vocês, ó. Dicas úteis, espécies utilizadas na cidade de Curitiba. E eu já deixei um link para vocês ali do Método do Paisagismo, né? Que é um site que é especializado na área de paisagismo, tá? Então, vocês, a partir desse site, vocês já vão ter várias ideias de propostas de espécies para utilizar dentro desse espaço, tá? Não é só aqui que vocês vão encontrar, tá? Esse é só um exemplo que eu deixei já para vocês direto no texto do mapa, mas vocês vão explorar aí a internet, encontrar bastante coisa, inclusive o aplicativo que eu vou deixar para vocês lá na sala do café, para vocês também acessarem. O aplicativo pode ser acessado no celular ou pode ser acessado também no teu computador de mesa, tá? No notebook, computador de mesa, sem problema algum. Só digitar lá o site, o linkzinho, né? E você consegue acessar esse aplicativo, tá? Até quando você acessa no seu notebook ou no seu computador, ele fica como se fosse uma telinha de celular para você mexer, tá? Então, ele é desenvolvido, claro, mais para o celular, mas você pode acessar ele também no desktop de vocês, tá? No computador físico de vocês. Bom, eu acho que é isso. Exploramos bastante. Desculpa alguma coisa, o vídeo longo,
mas só que a gente espera, né, com um vídeo mais assim detalhado, aproximar vocês mais da atividade e que vocês desenvolvam melhor as etapas da atividade de mapa, tá? Dúvidas, no decorrer a gente vai conversando, a gente faz uma live, a gente vai fazer live já essa semana que vem, para a gente já tirar algumas dúvidas em relação ao mapa, tá bom? Se vocês estiverem com dúvidas aí, vai anotando, vai me escrevendo também pelo Fale com o Mediador, mas eu pretendo fazer uma live já entre essa semana e a semana que vem, para a gente já tirando dúvidas mais pontuais em relação à atividade de mapa, tá bom? Espero que vocês gostem bastante da disciplina. Quarta-feira agora iniciamos as nossas aulas ao vivo com a professora Carmela, né? Então, eu aguardo vocês na mediação da aula e espero que aproveitem, já tenham visto o nosso estudo de caso, as aulas conceituais e a leitura do livro já esteja aí adiantada, né? Para a gente ir para as aulas ao vivo e ver um pouco mais na prática como que funciona esses projetos paisagísticos. Tá bom? Então, espero vocês em breve, quarta-feira, na aula ao vivo e também, claro, no estúdio no Fale com o Mediador. Beleza? Um abraço e uma ótima disciplina para vocês. Tchau, tchau!